Olá, tudo bem? Será que sobra um dinheirinho no final de cada mês no seu orçamento? Pois é, de repente você está precisando saber como investir e essa é uma ótima oportunidade. Eu sou o Roberto Santigraf e vou dar algumas dicas para você como fazer isso. Que tal? Será que eu conheço os produtos que o banco me oferece? Você tem que sempre ter em mente o seguinte, no mercado financeiro, não só no mercado financeiro, mas vamos exemplificar apenas no mercado financeiro, quanto maior a rentabilidade, maior o risco que você corre. Eu peguei aqui uma época de junho de 2007 a maio de 2008, para a gente ver alguns exemplos. Fundos como o Fundo Referenciado DI e Renda Fixa, que são fundos que têm baixo risco, 0,06 numa unidade que não nos interessa dizer qual é, 0,10, eles têm baixo risco, portanto eles deram 0,88 na média, 0,91 na média, o que significa, no pior dos meses, ele rendeu 0,8, no melhor dos meses rendeu 0,98. Mas vamos pegar um fundo de ação. Fundo de ação é um fundo que tem um risco alto. Enquanto esse fundo referenciado DI tem 0,06, um fundo de ação tem risco 6,19. Compensa isso? Compensa. Em relação ao fundo DI, que dava 0,88, ele deu 2,64. Então qual é a desvantagem de você se meter nisso? A desvantagem é que no pior mês ele perdeu 8%. E aí fica a pergunta, será que você teria estômago para em um mês perder 8%? Às vezes o rendimento de um ano inteiro? Tudo bem, que no melhor mês ele rendeu 11,17%. Mas o que tira você da brincadeira não é o melhor mês, é o pior. Então, repare, você quer ganhar mais dinheiro? Sim, você deve entrar em coisas que tenham mais risco, mas cuidado, porque coisas com mais risco significam que quando perdem, perdem muito. Olha para o número aqui, uma perda de 8,20 contra 0,80 positivo. Isso é que você tem que ter em mente. Portanto, sempre para ganhar mais no mercado financeiro, você precisa ter maior risco, você tem que estar mais propenso a correr riscos. E isso nem todo mundo tem estômago para correr. Não tem nada errado se você não for uma pessoa que tem estômago para correr risco. Cada um sabe exatamente quanto pode correr de risco ou não. Dizem que para ganhar mais o risco é maior. Será que eu entendo a relação entre o ganho e o risco? Olha só, vamos tentar ser bem sucinto nessa resposta. Os bancos oferecem basicamente 3 tipos de investimento. Primeiro é o investimento em juros. Investimento em juros significa você está investindo em poupança, está investindo em CDB, está investindo em fundos DI ou fundos de renda fixa. O que significa isso? Não importa o que aconteça, você tem aquele rendimento praticamente fixado pela instituição, né? O outro tipo de investimento é investimento em lucros, quando você se mete nas ações, ou em fundos de ações, ou em fundos ligados a coisas com renda variável. Qual é a diferença desse aqui? A diferença desse é que nada está garantido. Se você comprar ações de uma empresa, ou fundo de ações de uma empresa, e essa empresa tiver prejuízo, você não vai receber nada e as suas ações vão cair de preço, e as cotas do seu fundo vão cair de preço também. Por outro lado, se essa empresa começar a ter muito lucro, muita vantagem, você vai ter esse ganho incorporado no seu patrimônio também. Portanto, é uma coisa que é diferente do primeiro. E finalmente tem outros tipos de investimento. Fundos imobiliários compram o quê? Compram imóveis. Fundos cambiais compram o quê? Compram moedas estrangeiras. E mais um monte de outras coisas que o mercado financeiro inventa. O que é que eu recomendo sinceramente? Fica naquilo que você conhece mais, que são os investimentos em juros ou investimento em lucros. Talvez essa seja a melhor alternativa. E para não ter problema nenhum, caderneta de poupança, sempre um porto seguro. Ouço falar que há taxas, impostos, não há nada mais simples não? É verdade, olha só. Você quando sai da poupança, você vai estar sujeito, por exemplo, se você for comprar ações, você vai pagar corretagem. Se você for comprar um CDB, você vai pagar imposto de renda. Então, há taxas sim, há impostos sim, em todos os produtos financeiros há. E às vezes, essas taxas de administração e os impostos fazem com que o resultado final seja menor do que da caderneta de poupança.
Então eu diria o seguinte, ainda hoje a caderneta de poupança é um bom investimento sim, ela dá uma remuneração, não é nada assim grandiosa, reconheço, mas ela tem algum tipo de remuneração que vale a pena pela simplicidade do instrumento. Só pense em coisas mais sofisticadas, como fundos, ações e coisas do gênero, se você tiver a certeza de que você não vai perder dinheiro nessas comissões que você vai pagar, como, por exemplo, comissões ao governo, que é o imposto de renda, e comissões ao banco ou quem administra os recursos, que são as taxas de administração. Se você entra no mercado de ações, pense ainda que você ainda tem um risco envolvido, que é a ação cair de preço. Portanto, essas coisas têm que estar refletidas sim. A maioria das pessoas que têm salários modestos não se mete em risco. Por quê? Porque não pode perder dinheiro, porque não pode... Imagina, se você ganha R$2.000 de salário e gasta 1.800 por mês, você conseguiu fazer um sacrifício danado, deixou de consumir algumas coisas que seriam muito interessantes para fazer com que sobrasse R$200. Esses R$200 você não vai querer perder porque comprou a ação errada. Então minha recomendação para nível de poupança mais modesto, como por exemplo R$200, R$300 por mês, recomendaria caderneta de poupança. É simples, todo mundo entende, o governo garante até R$60.000, portanto é um porto seguro para o seu investimento. A minha renda é muito curta para pensar em investir em bancos. Que alternativas eu tenho? Olha só, não é um problema exclusivo seu. Tem muita gente que antes de pensar em guardar dinheiro em poupança, em fundo de investimento, deveria olhar para ver se não pode melhorar as coisas que estão à sua volta. Eu dou algumas sugestões. Por exemplo, por que não investir na casa própria? E quando eu falo investir na casa própria, pode ser você comprar um apartamento, pode ser isso, ou pode ser você fazer uma reforma no lugar onde você mora. Às vezes não tem o menor sentido você ter uma caderneta de poupança ou um fundo de investimento com poucos recursos e de repente você está utilizando uma geladeira que consome muita energia, por exemplo. Então são coisas assim que você deveria pensar como investimentos alternativos. Uma segunda coisa é investir em educação. Eu fiz outro dia uma pesquisa e percebi o seguinte, se por acaso a pessoa tem um curso superior, ela ganha um salário 50%, 60% a mais do que alguém que exerce uma função similar sem curso superior. Então a minha pergunta é, por que ao invés de pensar em investir numa caderneta de poupança ou numa ação, você não investe em você mesmo, fazendo um curso, aprendendo idiomas, aprendendo coisas na informática, melhorando a sua empregabilidade? Essa é uma ideia que eu acho muito interessante, mas infelizmente eu não sou um especialista para falar em emprego. Mas assim, o que eu tenho visto é as pessoas que têm mais treinamento, que têm mais escolaridade, elas normalmente têm um salário superior às pessoas que não têm tanta escolaridade. Então isso pode ser uma alternativa viável para você pegar parte do seu dinheiro e aplicar. E finalmente, não se meta naquilo que você não conhece. Então imagina que você tem um amigo que está propondo fazer um negócio de uma coisa que você nunca viu. Sai fora, porque coisas que você nunca viu, que você desconhece, você não tem como avaliar se são bem conduzidas ou não. Então, o que eu recomendo? Se é uma coisa que você desconhece, você não tem ideia do que está por trás disso, é melhor você fugir. E às vezes não são coisas que são trambiques, não. Às vezes são coisas que você simplesmente não tem a menor ideia. Investir, por exemplo, numa fazenda de criação de animais, eu não entendo, por exemplo, eu não sei quanto tempo é o ciclo de vida de um determinado animal, então como é que eu vou me meter a investir nisso aí? Então eu diria, muito cuidado, o mercado financeiro oferece muitas opções de investimento, há esses investimentos também que eu citei, como por exemplo, investir na casa própria, investir na educação, investir na sua saúde, tem várias coisas que você pode fazer para tentar fugir dessas coisas que são muito esotéricas, que prometem mundos e fundos e na hora H não são nada, né? A gente teve recentemente também um outro exemplo, que era o exemplo das pirâmides milionárias, quer dizer, você vai receber um cheque da pessoa que está no final da pirâmide, no dia que você estiver no começo da pirâmide. Aquilo ali é ótimo para os primeiros, aqueles que iniciam, porque os seguintes têm que vender para um número cada vez maior para a coisa não desgringolar. Isso aqui, se não me engano, é até crime. Então, portanto, faça coisas que você tem conhecimento, que você tem conhecimento de quem administra, você se meter no investimento num banco é administrado por uma equipe, uma empresa com fiscalização do Banco Central, da CVM, não vai se meter em coisa que você pode, achando que vai ganhar muito dinheiro, acabar perdendo seu dinheiro suado. Dinheiro suado pelo seu trabalho e dinheiro economizado. Você deixou de sair com a família para guardar aquele dinheiro para perder? Pensa bem antes de fazer isso, tá certo? Terminamos hoje por aqui. Mas no nosso último programa da série, falaremos sobre aposentadoria. Você já parou para pensar no que vai fazer quando parar de trabalhar? Não perca esse episódio, está emocionante. Saudações financeiras!